as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com os meus amigos Érica Teles, João Arinaldo, arqueóloga Érica Teles, teólogo João Arinaldo, duas pessoas maravilhosas, duas personalidades fantásticas que eu já tive o privilégio, de produzir conteúdo juntos. A Érica revisou um capítulo do meu livro aí que eu estou escrevendo, inclusive, Érica, eu reescrevi já o capítulo inteiro, fiz várias modificações baseado em novas leituras que eu fiz. Mas olha, sensacional, são duas pessoas maravilhosas. Tem uma live aqui do João Arinaldo comigo aqui falando sobre o Abraão histórico, em busca do Abraão histórico, uma live sensacional com o João Arinaldo. Olha, tem muita gente nova chegando no canal, então por favor, me dá 2 minutinhos, a galera mais antiga aí, só para eu falar com esse pessoal novo, que tá chegando no canal agora. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que são mais de 1000 vídeos produzidos no canal, vídeo/aulas, estudos, tá bom? Com referências bibliográficas, literatura internacional, artigos científicos revisados por pares, dissertações, teses e por aí vai. Então tem muita coisa aqui para você que gosta de conhecimento. Você pode tanto na aba ao vivo quanto na aba playlist, que tá tudo lá organizadinho para vocês, tudo bem? E olha aqui também, ó, para quem está chegando agora, para você começar a entender aí esse mundo, real da arqueologia bíblica, para você começar da história, para você começar. Então aqui um livro de arqueologia, a Bíblia Desenterrada, Israel Finkelstein e Joachim Silberman. Então olha só, para começar, tá bom? Começa por aqui, depois a gente vai se aprofundando mais. Aqui, ó, história bíblica para além da Bíblia, história antiga de Israel. Então tá ali, ó, do professor Mário Leverani. Então tá ali, ó. Tá bom? Tem ali o terceiro livro, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Então, um livro de diversos autores, inclusive um dos autores é o professor José Ademar Kaefer, ou é Kefer, nunca sei como se pronuncia o nome do professor Ademar, tá bom? Então aquele livro ali é sensacional, História e Arqueologia, então está ali, ó, compre, adquira, tudo em português, tá vendo? E também ali o último livro, aí sim, do professor José Ademar, a Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá. Isso aqui é para você começar. Você está entendendo o que eu estou falando? É para você começar, para você botar assim a cabeça para fora da água aí, que você está afogado no fundamentalismo. Você está afogado, aí você vai ressuscitar. Aí para você começar, vai por aqui. Aí você vai se tornar membro do canal, vai ter acesso a literaturas diversas do mundo dos especialistas, especialistas de verdade, editoras acadêmicas, não editora evangélica, que você sabe que editora evangélica e nada para conteúdo acadêmico é a mesma coisa, Então, vai vendo, hein? Então você vai lá, paga R$ 4,99, vai ter um pequeno reajuste para 2025, mas é R$1 só, tá bom? Então olha só, você vai lá, vai ter acesso ao meu Drive, inclusive Drive que eu atualizei essa semana, tá bom? Tá com novas pastas, novos livros lá que eu li, olhei, novos artigos e coloquei lá. Inclusive tem a pasta Satanás, que não tinha essa pasta no Drive. Agora tem lá na nossa biblioteca. Tem essa pastinha lá, tá bom? Então, vamos lá, então, nossa amiga Érica, João Arinaldo, teólogo, arqueóloga. Vamos ouvi-los, então, acerca de quê? Acerca do Israel antigo, a construção da religião judaica, do monoteísmo, a história pós-exílica. Pegou a visão? Vamos lá, então. Playzão, vai. Tons da narrativa que quando a gente começa a ler com observação, a gente constata que é tudo invenção. É uma invenção posterior de mentes bem elaboradas.
sabe, que isso não existiu. Então, tem outras pessoas, outras tradições por trás. Quando a pessoa ela vai ler a Bíblia, ela tem que entender o seguinte: existe a narrativa e existe aquele que está por trás da narrativa. Então, eu tenho que observar quem está escrevendo e qual o interesse dele na narrativa e para quem ele está mandando aquela narrativa. Qual o poder que essa narrativa vai exercer sobre as pessoas. E a gente chega no capítulo 23, que vai falar dessa reforma, e no versículo 7, fala lá de Asherá, né? O nome está Asherá, e aí o tradutor da língua portuguesa traduz para poste ídolo. O nome é próprio, o nome próprio, ele traduz para poste ídolo. E lá está a palavra Kadesh, que vem do vocábulo Kadosh, que é santo, separado. Aquela pessoa que é separada para exercer um ofício como os sacerdotes. Então ele pega a palavra Kadesh, tá entendendo? E traduz como garotos escandalosos. Tá entendendo? Em outras passagens, muitas outras passagens, ele vai pegar essa palavra Kadesh e vai traduzir para prostitutas sexuais, ou prostitutas cultuais. E é verdade, isso que o João Arinaldo está falando está correto. Nós temos muitos problemas com a tradução do hebraico para o português. E muitos destes problemas são oriundos não porque o tradutor não sabe o que está fazendo. É porque é uma tradução já com uma certa lente teológica, e eu falo isso sendo muito educado. Porque se você pegar o nome lá da galera que traduz a Bíblia, são especialistas. Se você pegar o nome de quem revisou, são especialistas. Meu amigo, são especialistas. Mas como já tem todo um sistema, isso aqui não é teoria da conspiração, é realidade. Como já tem todo um sistema estabelecido de uma visão teológica, então o que acaba acontecendo? A tradução segue a visão teológica. Então não é tradução. Você já está pegando uma interpretação. É uma tradução / interpretação. Toma, é isso aqui que nós falamos, achamos e pensamos. Ainda que o vocábulo correto seja traduzido para tal coisa, nós vamos colocar isto, porque esta é a nossa teologia, esta é a nossa visão, esta é a visão editorial. E aí o que acontece quando as pessoas vão pregar, vão ensinar, confiando na tradução em português, mentem, porque estão confiando numa mentira, que aquela não é a tradução correta, não é a tradução direta. Então a pessoa acaba ensinando uma coisa que é uma mentira. Tá entendendo? Então, não só começando lá com a reforma, porque a reforma desses camaradas segundo a narrativa, elas eram cruéis. O monoteísmo ele sempre foi colocado de forma cruel, tá entendendo? Da forma mais bizarra possível, com assassinato, com estupro, com queima de elementos cultuais, destruição total de povos, entre outras coisas. Então, o escritor da narrativa, ele está muito tempo depois, tá entendendo? Por quê? Porque ele usa a narrativa, tá entendendo? Usando elementos do seu tempo, por quê? Porque a adoração ainda existe, e quer eliminar aquela adoração, mas ele trata de colocar o escrito dele para um tempo anterior que não existiu. É assim que eu vejo, tá entendendo? Eu já pesquiso isso há muito tempo, e eu não consegui encontrar ainda esse Josias histórico. Às vezes eu vejo, hoje me mandaram um vídeo de um arqueólogo brasileiro, e ele está lá numa localidade que foi achada. E ele diz assim: foi aqui que aconteceu a batalha de Josué e tal. Quem será este arqueólogo? Ei! Quem será? Quem será? Quem será este arqueólogo? Se você sabe quem é, e chegou até aqui nesse vídeo, digita assim: o arqueólogo favorito. Não, sério mesmo, sério. Se você sabe quem é esse arqueólogo e você chegou até aqui nesse vídeo, só digita assim, não põe o nome da pessoa não, hein? Põe assim, ó, o arqueólogo favorito. E é interessante que o João Arinaldo está dizendo, nosso amigo teólogo João Arinaldo,
Porque quando se trata de queda das muralhas de Jericó, temos duas questões importantíssimas ali no texto que eu vou resumir. Tá? Primeiro é a questão arqueológica / histórica, porque nunca aconteceu, né, uma invasão israelita. Já na época de William Fox Albright, o pai dos arqueólogos bíblicos, né, ele já entendeu que não existiu, e aí tentaram propor modelos de infiltração. Aí modelo de infiltração pacífica, modelo de não sei o quê, modelo de entrada não sei por onde, modelo de assimilação, porque ele lá já concluiu que não. Por quê? Porque na época em que, teoricamente, Josué teria vivido, não há nenhum indício, evidência, nada que indique, demonstre, que prove que houve a queda das muralhas de Jericó. Muito pelo contrário, né? Jericó não aconteceu, nem Ai, né? E aí você tem também a questão mitológica, lendária, ou melhor, folclórica, né? Que folclore abarca tudo isso. Que é o quê? Você tem o texto Ugarit, o épico de Quirete, em que você tem El mandando Quirete sitiar e rodear Udum. Quantas vezes? Duvido você acertar. Quantas vezes El mandou Quirete rodear a cidade de Udum? E também envolve o resgate de uma mulher. Então, exatamente a diferença que Jericó, lá em Ugarit, você vai ter Udum, e no lugar lá da prostituta Raabe, você vai ter uma princesa. Então, você tem claramente todos os elementos dessa história de Josué lá no épico de Quirete, tá bom? O Quirta, ok? Então, você tem esses elementos ali. E o texto de Josué é uma narrativa política, né? É o mito, o folclore sendo utilizado para falar de uma narrativa política, né, de dominação, de assentamento de terra, e por aí vai. Então, não existiu, acho que era, inclusive eu fiz uma live mostrando a arqueóloga, né, Keinon, que escavou o sítio de Tel Jericó, e escavou, chegou o Neolítico e nada da chamada queda das muralhas de Jericó. E outros arqueólogos que também escavaram lá, foram fazer pesquisas lá, tanto bíblico quanto arqueólogo não bíblico, e nada foi encontrado da época, né, nem lança, nem nada da época de Josué, de soldado, de queda de muralha de Jericó, nada. É um texto que tem um cunho, né, político, e que ele nasce de um folclore que já existia nos textos ugaríticos, tá bom? As pessoas elas têm que tomar cuidado. Eu já sei quem é esse arqueólogo brasileiro. Então, assim, as pessoas... Eu não sou. Você pode falar. É alguém que sempre tem o intuito de usar arqueologia de forma errada para corroborar as crenças dele, né? Infelizmente. Isso. E aí me mandaram esse vídeo, falaram que era que eu achava do vídeo. Eu falei assim, eu falei, Nova York existe? A pessoa existe. Eu falei, o Homem-Aranha existe? A pessoa não. Então não é porque Nova York existe que eu vou transformar o Homem-Aranha em um personagem histórico. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E Exato. O trabalho da arqueologia é um trabalho muito lindo, ele tem que ser muito sério. Porque, assim, eu não sou arqueólogo, a Érica é arqueóloga, ela sabe que quando eles vão para o campo, não vai só o arqueólogo, vai uma equipe. Vai ter São vários profissionais. Isso, vai toda uma equipe. Aí, no momento, de uma hora para outra, aparece só um caboclo, né? Só o camarada lá no sítio falando, olha, fulano esteve aqui. Aquilo ali foi o fulano que abriu aqueles poços, então tem que tomar cuidado. Moisés esteve aqui, né? Eu já vi um dele que ele fala, ele e a Aline, eles falando, Moisés esteve aqui. Assim. Essa foi demais, Moisés esteve aqui, foi braba. E outra coisa importante que eu já falava lá na minha época, quando eu era bem fundamentalista. Sim, eu fui fundamentalista, mas lá no seminário já me acendeu uma luz, porque quando eu começava lá, né, o módulo de falar de história bíblica, que se utilizava muito da arqueologia, eu percebia que as tais comprovações eram de descrições geográficas em grande maioria. Não, a Bíblia está certa. Por quê? Porque a descrição geográfica está correta. Aí depois eu aprendi que a maioria dessas descrições geográficas era a partir do século VII, que para trás muitas das coisas não existiam, até cidades até. Aí eu ficava pensando assim, calma aí, mas descrição geográfica, o fato de um escritor ele fazer uma descrição geográfica, topográfica, correta
não quer dizer necessariamente que o fato aconteceu. Senão eu teria que validar vários romances brasileiros que tá ali, que foi escrito no ambiente do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que fala de ruas que existem até o tempo presente. Aí eu vou dizer, então aconteceu, porque a descrição geográfica do Rio de Janeiro está correta, a descrição geográfica de São Paulo está correta. Não, não existe isso. Não. Isso só prova que o escritor, o editor, ele conhece a geografia do local. E não necessariamente que personagens viveram as histórias naqueles locais. São coisas distintas, totalmente diferentes. E isso já me acendeu uma luz lá na época do seminário. Sim, como se fosse um personagem histórico, né? Que a gente sabe que é uma lenda, né? Esses patriarcas. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, onde eu mostro detalhes, onde eu explico sobre isso, é até a lenda dos patriarcas bíblicos. Então a gente tem aquela coisa, a gente tem que ter cuidado para não pegar um personagem mitológico, né, de uma narrativa que já está mais do que comprovada, que são narrativas tardias, e transformar aquilo ali num personagem histórico. Porque se eu fizer isso, eu tenho que fazer isso com todas as mitologias. Né? Mitologia egípcia, as mitologias mesopotâmicas, do hinduísmo. Então, vamos pegar toda a turminha, né, dos milhares de deuses, todo mundo existiu, todo mundo é histórico, esses personagens, que a gente sabe que não é dessa forma. Né? Concordo. Então, o que acontece? Eles produzem a narrativa justamente para eliminar o culto, porque existia um culto à deusa dentro do templo, porque ali Kadesh eram sacerdotes da deusa, eram sacerdotes da deusa. Inclusive, mais na frente aparecer um slide aí, de sacerdotes e sacerdotisas que construíam roupas para essa deusa. Né? E outra coisa que a pessoa tem que entender também, lá no Gênesis diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Poxa, lendo isso já não dá para perceber que não existe um único Deus para quem está escrevendo? Façamos. Isso. E ainda diz assim, e macho e fêmea assim foram feitos. Então, se o façamos conforme a nossa imagem e semelhança, fazendo homem e mulher, é sinal que a aprovação de deuses masculinos e femininos era normal na mente daquelas pessoas. Tá entendendo? Então, só mais para frente é que isso tem que ser eliminado. Mas eu só posso eliminar algo se eu apresentar esse algo. Não tem como eu eliminar uma coisa que não existe. Então, eu tenho que construir a narrativa daquilo que foi adorado entre esse povo, e mais na frente eu tenho que dar um jeito de tirar desse povo essa visão cultural, esse politeísmo. E foi isso que aconteceu dentro de Israel, dentro da comunidade judaica. E outra coisa que as pessoas elas têm que entender, judaísmo não existe antes da queda de Israel Norte. Não existe. Não existe povo étnico judeu antes do 6º século. Tá entendendo? Não. Exatamente. Perfeita colocação do João Arinaldo. Inclusive, se formos falar do judaísmo, né, podemos até dizer que é uma invenção do período helenístico. Tá? Com uma certa margem de segurança. Com uma certa margem de segurança. A partir do 6º século, antes da Era Comum em diante, né, que a gente tem o declínio. A gente tem o declínio da região norte, Reino do Norte das Terras Altas de Canaã, Israel Norte, por algumas invasões, né, de vários povos, inclusive egípcios. Então, o pessoal começa a migrar para ajudar, não é isso? Os assírios, eles ocupam aquela região norte, eles fazem uma campanha contra Israel Norte e Samaria. A elite é levada para o exílio assírio, e muitas pessoas conseguem fugir para o sul. Mas quem foge para o sul são intelectuais, são pessoas que viviam bem lá na região norte. E quando elas chegam no sul, elas vão desenvolver esse local que era subdesenvolvido. Elas vão desenvolver esse local. Jerusalém, que havia apenas algumas aldeias, no decorrer de um tempo ali, de décadas, vai se tornar uma cidade-estado, que já vai entrar nessa área comercial.
É verdade, esse processo, né, ele começa vagarosamente a partir do século VIII, especificamente ali a partir de 722, a partir daquela, vamos dizer assim, invasão assíria, né, ao Reino do Norte. Antes disso, arqueologicamente falando, não se vê uma Jerusalém desenvolvida, era um lugar marginal, a verdade é essa, pobre, sem muitos recursos, e aí, com essa migração de parte, né, de uma população do norte para o sul, é que as coisas vão começar a se desenvolver. Inclusive, é muito interessante, quando nós começamos a estudar a questão do surgimento de Judá, até na narrativa bíblica, dá a entender em determinado momento que, na verdade, vem da dinastia do norte. Porque você tem os reis lendários, né? Davi, Salomão e Roboão. Mas você começa a ver alguma coisa substancial que tem algum tipo de lastro histórico a partir ali do filho de Atalia. Então, a partir ali das histórias do rei Ocosias, é que a coisa começa a parecer que tem um fundamento histórico. Mas, mesmo assim, quando você vai escavar, o lugar é marginal, o lugar não tem nada. Então, de certo modo, essa casa de Davi, na verdade, pode ser a casa do amado mesmo, que era uma das designações de Yud-Heh-Vav-Heh. Que vem dali da Arábia até o Egito, né? E aí eles vão sofrer uma campanha por Nabucodonosor e vão parar no cativeiro babilônico. É nessa saída do cativeiro babilônico é que eles vêm com mais poder. Inclusive, teve uma live que a gente fez junto, que eu apresentei uma passagem de Esdras e lá de Ezequiel, que deixa claro que essa galera que vem do cativeiro babilônico, né, é que vão exercer o poder sobre os camponeses, sobre aqueles que ficaram na região, que não foram levados para o cativeiro. Porque é uma pequena parcela só que foi levado, é só a parcela da elite. Mais nobres, né? É os sacerdotes, é as pessoas mais ricas, é aqueles que tinham um desenvolvimento de serviço. Inclusive, você vê isso claramente no capítulo 27 e no capítulo 29, né, do profeta Jeremias. Você vê que aos que estão ali em Babilônia, ele cita pessoas da elite. Pessoas da elite da época, né? Os nomes que estão ali citados são sacerdotes, são pessoas importantes do contexto daquela época. Que tinham suas funções ali de desenvolvimento cultural e também econômico e também de obras, né? Pessoas que sabiam construir, pessoas que sabiam desenvolver o material, esses que foram, junto com o sacerdócio. E se houve monarquia em Judá antes disso, que eu não acredito, pode ter havido líderes tribais. A grande monarquia, o grande reino unificado de Davi e Salomão. Então, se houve, porque tem uma narrativa em Jeremias 22 que diz que a descendência de Judá, ali com a descendência de Davi, se acaba na Babilônia. Jeremias capítulo 22, pode ler lá, se acaba na Babilônia com Jeconias. Vamos dizer que Jeconias é história. É só nessa pequena parte que eu vou, não é que discordar do João Arinaldo, porque nós temos evidências, por exemplo, de Ezequias, né? Final do século VIII, início do século VII. E sim, são boas evidências de que ele foi um rei judaíta, né? Nós temos o túnel que ele cavou, nós temos o seu selo, nós temos jarros que ele comercializou, tudo isso é cultura material. Então nós temos inscrições, Ezequias sim. Então é natural que sua descendência, que outros reis também são citados ali pós ele, tenham existido. Não eram poderosíssimos, né? Não eram reis poderosos, judaítas, não era uma potência, né? Eram reis ali, entendeu? Então, assim, existiu. Agora, eu também sou do mesmo caminho da Érica, né? Reino unificado, nós já sabemos que não existiu, e isso comprovado por mais de um arqueólogo. Não existiu o reino unificado. Os reis lendários também não existiram, né? Então, a gente tem isso aí. Mas a partir, é o que eu falo, né? O meu pensamento ali do que eu já li, pesquisei.
a partir ali, né, do casamento de Atalia com alguém do sul, poderia ser um líder militar, aquele que vai se dizer rei ali do sul, e é ali que começa a real descendência do sul. Essa é a minha visão. Já fiz um vídeo aqui fazendo com árvorezinha genealógica e tudo, desenhando para quem não entende ainda. Então se acaba ali. Quem volta do cativeiro são os sacerdotes. Só que esses sacerdotes, eles brigam entre si. Uma hora são os sadoquitas e outra hora são os levitas. E o mais importante é uma construção étnica, mas está debaixo de um império chamado Pérsia. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Perfeitas colocações, João. Muito bom, né? Muito bom aí, né? A aula, né, do João Arinaldo juntamente com a Érica. Ó, não esqueça, você que é novo no canal, começa por aqui, tá? Começa por esses livros aqui. Até para eu ensinar, né, o cristianismo, vamos dizer assim, mais profundo, para algumas pessoas aqui, né, que querem, que são membros do canal, eu preciso que você venha se despir do fundamentalismo, senão eu não consigo lhe falar da simbologia, eu não consigo lhe falar das representações, né, das alegorias, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus por alguma razão, para mim tá tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead